assustador, porque são centenas de pessoas fazendo a mesma coisa. É algo meio surreal, parece, e todos eles iguais, né? Todos de branco, só vê o rosto e às vezes só os olhos. Muita gente vem ali para conhecer só. Vem ali e se apavora quando começa a trabalhar, né? Começa a ver tanto frango ali, se apavora. Se o cara não tem um pouco de coragem, o cara não enfrenta. De pegar uma faca aí de manhã até a noite ali. O frio, a umidade, a monotonia daquilo tudo é sempre igual. Eu pegava às 6 da manhã e saía 10 para as 4 da tarde. Comecei a sentir dormência nas mãos. O setor onde eu trabalhava era muito exigente, eles tinham um cronômetro, né? Eles cronometravam. Eu trabalhava no frigorífico de carnes em Rosário, depois fui para Livramento, aí depois quando meu filho resolveu vir para Caxias, aí nós viemos para cá. Trabalhei a base de uns 22 anos mais ou menos. Meu nome é Maria Rojane, tenho 56 anos. Começa essa parte aqui assim a doer aqui, ó. E daqui assim ela vem para os ombros, pelo movimento repetitivo, né? Depois vai até adormecendo, vai ter doendo esse ossinho aqui assim, daqui vai subindo, vai... As mãos, principalmente as mãos, a gente puxava com essa mão e seguia manejando sempre com, né? Aquilo era ligeiro, era muito rápido, era um movimento simplesmente, mas era nas mãos, né? Esse nervo aqui, ó. Aí só com cirurgia. Aí eu operei uma mão e tive que operar outra. Operei as duas mãos. Vamos supor, faz 30 toneladas hoje. Amanhã eles querem 32. Fez 32 amanhã, depois da manhã eles querem 34. Entendeu? E eles vão sempre assim, ó, eles vão sempre te aumentando, sempre te aumentando. Sabe, daquela coisa assim que quando a gente olha assim, ó, pra tudo assim, ó, aí dá uma vontade da gente botar fogo e tudo. Já chegou essa parte, quando eu cheguei num limite que não deu mais. E fico triste pelas pessoas que estão iniciando. O que vai ser? Sou Ricardo Garcia, sou procurador do trabalho, trabalho no Ministério Público do Trabalho. Em outubro, novembro de 2009, nós começamos a formatar uma experiência que propusemos às empresas no sentido de implantação gradativa e monitorada do método OCRA, do sistema de pausas durante a jornada de trabalho para a recuperação dos trabalhadores. O método OCRA surgiu na Itália e descobriu o seguinte, que a cada 50 minutos de trabalho, os tendões, né? Os tendões que fazem o movimento, que são responsáveis pelo movimento, eles correm dentro de uma bainha. E essa bainha é lubrificada para evitar exatamente a irritação. A cada 50 minutos, esse líquido secou, né? Depende da intensidade do movimento. Então é preciso uma pausa nesse trabalho, nesse movimento, para que o líquido sinovial volte
a lubrificar a bainha e não ocorra a inflamação. Basicamente é isso, o fundamento do método é esse. Toda empresa, toda indústria, toda atividade que exija movimentos repetitivos, rápidos dos membros superiores, pode e deve aplicar esse método para analisar o risco e minimizar a possibilidade de adoecimento dos seus trabalhadores. A visita no local de trabalho é a maneira mais eficaz de você conhecer os problemas desse local de trabalho e conhecer o próprio trabalhador, como é que ele pensa e como é que ele vive individual e coletivamente dentro desse ambiente. Nós estamos indo para um frigorífico pequeno, em torno de 400, 450 empregados, que abate e processa frangos no interior de Farroupilha, que implantou esse projeto de pausas em toda a fábrica. Enquanto estamos avançando aos poucos com os outros, esse implantou em toda a fábrica. É a primeira região do país a implantar esse projeto de pausas, embora o método não seja novo e seja conhecido no país todo, e existam algumas empresas que estejam aplicando de modo pontual. Nós fizemos um trabalho coletivo e negociado, sem influência do judiciário. A gente vê a gente demorando 2 horas para desossar uma galinha, limpar, terminar, e aqui a gente vê um processo produtivo bem acelerado. Meu nome é Clarice Keffer, sou técnica em segurança do trabalho. Então, sobre essa questão das pausas, a gente notou um benefício muito grande para os funcionários em questão de satisfação mesmo. Porque às vezes só nesses minutos que tu para, o pessoal se alonga um pouco. E como a gente tem a nossa pausa para todo o setor de uma vez só, então o funcionário ele tem os colegas de trabalho também em pausa. Então só aqueles minutos que eles conversam, que eles batem um papo ali, dão um pouquinho de risada, já são os instantes que eles se distraem, que também é importante para o trabalho tu sair um pouquinho. Que não adianta muito tu parar de trabalhar, ficar simplesmente parado numa parede ali esperando os teus minutos passarem para voltar ao trabalho. Então veio bem a calhar isso do setor inteiro conseguir parar junto. Tu acaba tendo um funcionário mais assíduo, tu acaba tendo um funcionário mais disposto. Então é mais fácil tu regrar essas pausas, tornar isso uma coisa sequencial, que eu acho muito mais lucrativo. Até para a própria empresa, que a gente acabou não tendo diminuição da produção em função das pausas. O meu nome é Admir Long, eu sou gerente de RH. No decorrer desse ano de 2010 implantamos as pausas, né? Existe uma redução do número de afastamentos, de atestados médicos, e isso é um custo a menos para a empresa, né? Também, assim, inegavelmente, quando o funcionário está mais satisfeito, ele acaba produzindo mais, né? Então, isso às vezes é até difícil de medir, mas a gente sabe que isso acontece. Então, o funcionário trabalhando com mais satisfação, ele acaba fazendo um trabalho mais bem feito, de melhor qualidade e até de maior produtividade. E quando se trata de mudança de cultura, a gente não consegue isso num curto espaço de tempo. A mudança de cultura demora alguns anos, porque a gente às vezes tem que mudar a cultura até dos próprios donos da empresa, que isso está mudando a filosofia, né? Há empresas aqui cuja rotatividade alcança 30%. O padrão é 10% a 15%. Na primeira empresa que nós fomos, a auditora fiscal pediu um relatório dos afastados por doença, qualquer tipo de doença. E aí fiquei mais assustado, porque 20% do quadro da empresa está doente, sem trabalhar. É um número muito alto. Periodicamente visitamos todas as fábricas para verificar isso. A gente fiscaliza a situação que está e os resultados estão sendo obtidos. E na parte das pausas, o Pascoal, que é ergonomista, vai conversar com os trabalhadores que estão na experiência e os que estão fora da experiência também,
né? Mas principalmente os que estão na experiência de pausas, para ver se as pausas estão sendo efetivamente aplicadas e não só o discurso da empresa, e qual é o efeito delas na vida deles. Que essas gurias trabalham 8 horas aqui? Aqui nós estamos começando a fazer o rodízio. Hoje estamos iniciando. 9 horas. 8h48. Aqui é tudo manual, né? Inspiração, sai na barataia, nós temos manual, né? A pausa aqui, por conta da empresa, é 6 minutos de manhã e 6 da tarde. Conferem? Melhorou, mas é pouco ainda. Aqui é um local, a empresa está sendo notificada hoje mesmo para colocar mais pessoas aqui. É uma atividade muito repetitiva, muito. Aqui foi solicitado, e a empresa já está providenciando, que a operadora pare de fazer esse movimento de levantar o braço, porque no fim do dia ela carregou quantos caminhões ali. Então a empresa vai puxar mais ou menos na altura, na mesma base, então aí só puxa com a mão. O sistema sentado em pé é o melhor que tem para o descanso do funcionário. Nem sempre sentado, nem sempre de pé. É elogiável a atitude da empresa, através do fisioterapeuta, de iniciar uma experiência com apoio para braços, que é muito interessante. Como tem o Thiago, ele é fisioterapeuta, ele já tem uma noção maior do que um engenheiro que vem aqui, por exemplo, e dá uma assistência, um médico que às vezes não entra aqui, fica só no consultório e não vê esse tipo de coisa. Ele sabe de que as pessoas vão se queixar lá na frente, mas a gente vê que eles estão no caminho. Nesse setor, especificamente na linha de cone, ali que nós estamos na experiência de pausas de a cada 50 minutos trabalhados, 10 de pausa. Então nós vamos acompanhar um pouquinho ali. Aqui a pausa é uma experiência que já está durando uns 6, 7 meses. Felizmente eles começaram. Infelizmente as outras turmas, eles sentem que os outros estão parando e o pessoal continua ficando mais cansado. A linha que não para. A cada 5 funcionários eu tenho um coringa. Eu nunca paro a linha de cone ali para fazer as pausas. A cada 5 funcionários que eu tinha na linha, eu adicionei um. Então a cada 10 minutos um deles para, sai do setor, dá uma descansada, pode ir lá fora, sentar nos bancos, pode ir no banheiro. Em 10 minutos ele tem que retornar para dar um intervalo para o próximo colega. Olha, eu faço 6 filés por minuto. Eu achei legal isso aí, que é bom para nós também, né? Tu tem um intervalo teu, né? Tu vai, sai uma, depois vai outra, assim vai indo. Na hora de meio-dia nós temos a hora do almoço, descansar. O frigorífico de aves tem uma dificuldade grande, que é a questão da repetitividade. Essa questão que nós estamos gatinhando ainda. Então ainda estamos iniciando, tanto o rodízio quanto as pausas, tem muito para evoluir ainda. Meu nome é Thiago Golo, sou fisioterapeuta com especialização em fisioterapia do trabalho e ergonomia. A ergonomia ela é universal, ela está na cozinha, na altura do fogão, na altura da pia, ela está nas nossas vidas, no uso do computador e tal. Mas em empresas frigoríficas e de aves, ela é muito acentuada. Se vê muito o resultado negativo da falta de pausa, do trabalho estático, do trabalho
muito dinâmico, do trabalho muito repetitivo. Armando Roberto Pascoal, sou auditor fiscal do trabalho na Gerência Regional do Trabalho de Caxias do Sul, que atende 43 municípios. A implantação de paus é pioneira na região de Caxias do Sul. A própria Caxias do Sul já está sendo chamada para a zona sul do estado, na fronteira, a zona central, para nós implantarmos e alguns lugares do país, países que Santa Catarina e Paraná também estão com alguma implantação de paus. A ideia é levar para todo o Brasil e tranquilamente eu acho que vai ser aceito. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais cresceu, acho que nos últimos 10 anos, nas indústrias avícolas, né? Meu nome é Milton Francisco dos Santos, minha função no Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação de Caxias do Sul é vice-presidente. Desde 1983, 84, os sindicatos começaram a receber muitas denúncias, muitas reclamações dos trabalhadores que sentiam dores nos ombros, nos braços, nos cotovelos, nos punhos, né, até nas próprias mãos. E a gente começou a fazer denúncias para os órgãos oficiais e pedir providência. Em congressos de trabalhadores, em seminários, sempre se discutia isso e nunca se chegou a uma atividade concreta. A primeira reunião que tivemos com o sindicato e com o Ministério do Trabalho foi exatamente sobre frigoríficos. O Ministério do Trabalho veio trazer para a gente uma realidade que a gente não conhecia, que era a da existência de grandes frigoríficos de aves na região, com trabalhos repetitivos e sem nenhuma medida ergonômica, e que isso estava causando um grande adoecimento nos trabalhadores. E o método Ocra foi o método eleito exatamente porque ele é o mais completo, ele aborda aspectos que os outros não abordam, ele é uma evolução dos demais, da soma dos demais, de todo o conhecimento ergonômico até então acumulado, ele é o resultado disso, tanto que a Europa não aceita outros métodos a não ser esse. No início, é claro que a gente pensou que ia ser mais difícil, que ia ser complicado, né, que nós íamos ter um aumento de custo, mas já estamos vendo que, na verdade, o projeto vai nos ajudar no futuro. Pode ser que no futuro a própria exportação, né, seja premiada por quem já está fazendo, implementando, buscando as melhorias, né, dentro das condições ambientais de trabalho. Meu nome é Matheus Thiago Santin, nós somos uma empresa que possui 900 funcionários, né, abatemos diariamente 90 mil aves por dia. Meu nome é Letícia Braga Rodrigues, sou gerente de recursos humanos. A mão de obra está sendo um problema, acredito que não mais só no ramo de frigoríficos, já está se tornando bem mais generalizado. Então esse é um problema que a gente enfrenta porque a gente não tem mais mão de obra aqui na região e acaba tendo que ir buscar aí em outras cidades, o que dificulta bastante na retenção, na manutenção das pessoas dentro da nossa empresa. E por isso, a empresa tem que buscar formas de que o funcionário realmente se sinta bem, se sinta adaptado, se sinta parte do negócio, se sinta visto como pessoa, como ser humano, para que ele possa ter uma carreira mais longa aí dentro do nosso frigorífico. Mas olha, a maioria entra aí, fica 1 ano, 2 anos e já estão saindo fora. Alguém não passa nem o contrato, já pede para sair de volta. Não se adapta com o frio, eu acho. Não se acostuma. Meu nome é Elias Moraes Vieira, tenho 47 anos, desde 8 de 3 de 2005. Eu trabalho ali, 6 anos já, no sala de corte. Só corto a área esquerda ali, porque eu sou canhoto. O canhoto corta a área esquerda e o direito corta a direita, né? Segunda a sexta. De vez em quando tem serão no sábado também. Eu vim lá de Tespaço, no Rio Grande do Sul. Primeiros meses quase corri de volta para Colônia. Por quê? Acostumado na roça, né? Não queria saber de emprego na cidade. Daí começou a dar seca e seca e seca na Colônia, lá eu guardei. Estou vindo embora para cá. Vim de lá só com a roupa do cor, né? E tudo que eu tenho eu possuí aqui já. Eu já comprei um terreno também ali, né? Daí agora
faz uns 2 meses, financiei esse apartamento também. Daí tem um apartamento aí, tem que pagar ainda. Mas devagarzinho ele paga. Quando logo que eu pensei, eu não sabia nem como é que eu pegava a faca para cortar um frango, né? Lá na colônia que eu morava, eu só cortava capim lá, de facão. Daí aqui, fui aprender tudo aí, dentro. Os colegas, um ensina o outro, né? Daí até que agarrei o jeito. O mais difícil é o corte. É o que judia mais. Ali na tabelinha tá marcado, tem que quando empeça de manhã, daí eles começam, quando eles cortam 10 minutos de trabalhando, daí eu começo a fazer a pausa. Começo a cortar 10 para um, 10 para outro, daí faço a volta, daí corto mais 10 para outro, 10 para outro ali, daí sento meus 10 também. Eu sou coringa. Sim, eu faço os 10 minutos de 4 canhotos. Antes, quando não tinha pausa, aí doía um pouco. Chegava uma época que eu estava estoporado no meu braço. Mas depois que começou a dar pausa, daí já melhorou bastante. Agora eu posso abrir de segunda a sexta e não terminou. E a meta é melhorar mais, né? Cada vez mais. Como é que tu gosta de fazer o frango? Temperar ele, preparar um dia antes, né? Deixar de molho no tempero e depois assar no outro dia. Para botar vinho, botar alho, cebola, salsinha, tudo que é temperinho, né? E depois ajeitado. Deixa um pouco mais cedo do dia pro outro, né? Daí pode espetar. Bota o vinho branco, que ele é bom também, botar junto. Isso eu aprendi aqui. Para não fazer. Aprendi com os gringos aí. Faz exatamente 10 anos esse ano que nós começamos com frigoríficos e construção. Frigoríficos, depois disso, se transformou num projeto estadual e também nacional. Nós levamos toda a tecnologia de fiscalização e de adequação dos ambientes de trabalho para os frigoríficos no estado. Nesses anos nós visitamos mais de 40 fábricas, plantas, em 38 cidades, abrangendo cerca de 45 mil trabalhadores. E hoje nós temos um nível de adequação muito superior, né, ao de 10 anos atrás. E temos também a consciência de que precisamos evoluir bastante. O projeto de construção começou em 2007, 2008 e já completa 10 anos também. Do resultado disso, nós temos uma articulação social e institucional estabilizada, envolvendo sindicatos de trabalhadores da construção civil, técnicos de segurança, sindicato dos empregadores da construção civil em toda a região. Então nós temos hoje também um quadro da construção civil na Serra, né, bem diferente do quadro no resto do estado. O quadro de assédio moral continua o mesmo, talvez pior, porque nós estamos numa crise que vem se acentuando há alguns anos e essa crise gera desemprego, essa crise gera rebaixamento salarial e essas situações funcionam como um mecanismo de intimidação do trabalhador e de fortalecimento do assediador. Hoje, nós temos os transtornos psicológicos como a segunda causa, maior causa de afastamento no trabalho no país e na região não é diferente. O quadro de assédio moral não se restringe ao Rio Grande do Sul, à Serra, mas é um quadro nacional, né? Os interesses dos trabalhadores e os interesses dos empresários são antagônicos, mas há pontos de contato naquilo que diz respeito a sustentabilidade do negócio para o empresário e a sobrevivência para o trabalhador. A saúde do trabalhador, a segurança do trabalhador é essencial para ele e para a sua família. Mas é também para o empresário na medida em que um acidente de trabalho, um afastamento custa caro. E quando os trabalhadores adoecem, eles causam perdas e negócios costumam fracassar quando as perdas são demasiadas. Então há um interesse comum no sentido de proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores
por objetivos diferentes. De sobrevivência, de qualidade de vida, né? E o outro de sobrevivência do negócio.